está preparado aqui a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontro meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Oh Senhor, teu é o domínio, a honra, a glória e o poder. Sim, Senhor, tu és o único. Tu és o único, Senhor. Oh, único, único. Tu és, só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és santo, só tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és santo. Não há outro
Tu, Senhor, és santo. Só Tu és santo, Senhor. Só Tu és santo, Senhor. Só Tu mereces toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a exaltação. Levantamos um trono de adoração a Ti, Senhor. Tu és o meu Deus, em quem confio, o Deus da minha salvação, o Deus da minha provisão, o meu Deus, o Deus em quem confio, meu Pai. Sim, não há outro como Tu, não há outro, Senhor, não há outro, não há outro como Jesus. Tu és santo, só Tu és santo, não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Jesus. Oh, aleluia, aleluia, amém, queridos. Aleluia. Boa noite, irmãos. Estamos mais uma vez com a nossa live Salmos da Fé, em nome de Jesus, e queremos saudar todos que estão aqui, né? Nossos irmãos. Deixa eu colocar o óculos, que eu já não estou enxergando tão bem. Está o Vitor aqui, está a Ana Cláudia, oi Ana, a Edileuza, amém. Ah, e a Nara está aí também, seja bem-vinda, Nara. Bem longe da gente aqui, né? Muito bem. Então, hoje nós damos continuidade a nossos Salmos da Fé, né? E hoje nós vamos para o Salmo 107, né? Vamos dar todos os Salmos, 150 Salmos. E hoje estaremos com o Salmo 107. Amém? Então vamos ler, né? Salmo 107. Vamos fazer como nós fizemos com os outros dois últimos salmos, que é... Vamos ler uma parte, né, do salmo, e aí a gente vai ministrando em cima, porque esse salmo tem 43 versículos, então é muito grande, é muito extenso, temos que ler alguma parte e ministrar algo em cima. Antes eu quero já dizer para você que esse salmo, ele, como todo salmo é maravilhoso, mas esse salmo é poderoso, ele traz 6 partes, né? Ele é dividido em 6 partes que falam da libertação, da salvação e da cura, daquilo que Jesus Cristo conquistou para nós na cruz do Calvário. Isso mesmo. Então esse salmo é um daqueles salmos que ele é bem específico, bem característico, que traz uma simbologia para nós hoje na nova aliança, nós que somos cristãos, nós que nascemos de novo, que temos Jesus como Senhor da nossa vida, né? A primeira parte são os primeiros 3 versículos que nós vamos ler agora. Diz assim: rendem graças ao Senhor porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Digam-no os remidos do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo e congregou de entre as terras do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Mar. Então, mais uma vez repetindo, esse salmo, ele traz uma revelação, ele tem um aspecto revelacional, uma simbologia para a nova aliança, para nós na nova aliança. Mas, prioritariamente, ele está descrevendo aqui a libertação e o que aconteceu e os erros de Israel, do povo de Israel. Mas se você for ver, essas partes encaixam direitinho com a nova aliança e com aquilo que nós temos em Cristo Jesus. A primeira parte aí desses 3 versículos é aquilo que se repete em alguns salmos, que é a exortação para se render graças, para te louvar, para adorar a Deus, e aqui ele especifica os remidos do Senhor. Amém? Então, o que são os remidos? Remissão significa comprar um escravo ou comprar alguém
por intermédio de um preço, né? E então aqui a gente já vê a maravilhosa revelação do que Jesus Cristo conquistou na cruz do Calvário. Ele, com o seu próprio sangue, a Bíblia diz que ele conquistou homens de todas as nações, de todas as tribos. O seu sangue foi o preço necessário pago para que fosse remido, ou seja, liberto da escravidão, aquele que vivia na escravidão do pecado. Porque algumas pessoas pensam que por não conhecer a Bíblia, né, algumas pessoas que não estudam a Bíblia pensam assim, mas eu não sou escravo, mas a Bíblia diz, o Senhor Jesus Cristo disse claramente isso lá no capítulo 8 de João, que todo aquele que vive na prática do pecado, esse é escravo do pecado e necessita de libertação. Veja, ele não está dizendo que você nunca vai pecar, ele está dizendo que você, enquanto não o aceita ou não recebe, você é escravo do pecado. Então, quando é que nós somos libertos da atuação do pecado? Quando nós entregamos totalmente a nossa vida para o Senhor Jesus e cremos não só que Ele é Salvador, mas também que Ele é o nosso Senhor. E aí a remissão, ou seja, o preço que foi pago com o sangue de Jesus faz valer na nossa vida. Então, os primeiros 3 versículos está falando sobre a necessidade dos remidos, dos libertos, render graças ao Senhor. Amém? Então, essa foi a primeira parte. A segunda parte vai do versículo 4 até o versículo 9, tá? E eu vou ler e depois eu vou dizer o que é que essa parte fala. Então, versículo 4 ao 9 diz assim: andaram errantes pelo deserto, por ermos caminhos, sem achar cidade em que habitassem. Famintos e sedentos, desfalecia neles a alma. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações. Conduziu-os pelo caminho direito, para que fossem à cidade em que habitassem. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois dessedentou a alma sequiosa e fartou de bens a alma faminta. De que ele está falando aqui? Dos errantes, daqueles que estavam perdidos em um caminho, que através de Jesus eles agora têm um caminho que seguir. Então, eu não sei se você sabia disso, mas o primeiro, vamos dizer assim, nome que os cristãos eram chamados não era de cristãos. Eles começaram a ser chamados de cristãos só depois de um tempo lá na cidade de Antioquia, no norte, lá acima do norte de Israel. Na cidade de Antioquia, onde havia a segunda maior igreja, né, uma grande igreja de cristãos, principalmente de gentios, né, e a primeira frente gentílica, vamos dizer assim, onde havia muitos gentios, eles eram começaram a ser chamados de cristãos, mas a igreja primitiva inicialmente era chamada aqueles do caminho. Mas que caminho é esse? O caminho de Cristo. Então, aqui está falando a revelação, né, para a nova aliança, que Jesus Cristo, através do seu sangue e da remissão, Ele nos deu um caminho para onde seguir. Veja, ele está falando que eles andavam errantes, ele está falando de uma situação de uma pessoa antes de aceitar Jesus. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações. E assim somos todos nós. Nós que nascemos de novo, muitos de nós estávamos numa situação de angústia em alguma área da nossa vida e clamamos pelo Senhor e buscamos a face de Deus e Ele nos recebeu e nos conduziu, como diz o versículo 7 aqui, conduziu-os pelo caminho direito para que fosse a cidade em que habitasse. Que cidade é essa? É a Jerusalém Santa, é a cidade celestial, é a cidade dos santos, é um lugar de adoração, é um lugar de provisão, é um lugar de descanso, que é a presença do Senhor. E diz mais: rendam-lhe graças ao Senhor por sua bondade, por suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois dessedentou a alma sequiosa e fartou de bens a alma faminta. Ele está falando justamente da vida abundante que Jesus Cristo dá, que não é só uma vida abundante para ir para o céu, nem é só uma vida abundante no sentido de satisfação pessoal, mas é uma vida abundante em todos os sentidos: cura, proteção, preservação, etc, etc. Então, essa segunda parte fala dos que estavam sem caminhos, que estavam errantes pelo caminho, que agora em Cristo Jesus encontraram um caminho, tá? E agora vamos para a terceira parte, que vai a partir do versículo 10 até o 16, que diz assim: os que se assentaram nas trevas e nas sombras da morte, presos em aflição e em ferros, por se terem rebelado contra a palavra de Deus e haverem desprezado o conselho do Altíssimo,
de modo que lhes abateu com trabalhos o coração, caíram e não houve quem os socorresse. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações, tirou-os das trevas e das sombras da morte, e lhes despedaçou as cadeias. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois arrombou as portas de bronze e quebrou os ferrolhos de ferro. Aleluia! Do que fala esse trecho aqui? Está falando que os prisioneiros são libertos. Amém? Em Cristo Jesus, não só nós fomos remidos, a primeira parte. Em Cristo Jesus, a segunda parte, não só os errantes que andavam sem um caminho, agora tem um caminho, mas agora nós temos que, em Cristo Jesus, os prisioneiros são soltos. E é interessante aqui que neste ponto tem uma dupla conotação, não só a respeito daqueles que não tinham nascido de novo e que agora são libertos, mas dá a entender aqui também de pessoas que se desviaram e voltaram para o caminho do Senhor. É algo que aconteceu, por exemplo, comigo há muito tempo atrás, há vários anos atrás, quando eu tinha me afastado dos caminhos do Senhor e por fim eu voltei. E ele diz assim, muitos anos atrás, vale salientar, mais de 24 anos. Então eles dizem aqui, os que assentavam nas trevas e na sombra da morte, presos em aflição e em ferros, presta atenção nesse ponto aqui, O 11 diz, por se terem rebelado contra a palavra de Deus e haverem desprezado o conselho do Altíssimo. Está falando aqui de desvio, de pessoas desviadas e também de pessoas que nunca nasceram de novo, mas rejeitam totalmente a palavra de Deus. Outra coisa interessante, é que ele diz no 16, presta atenção, pois arrombou as portas de bronze e quebrou os ferrolhos de ferro. É interessante que a Bíblia cita muito isso, portas de bronze e ferrolhos de ferro, Portas de bronze e ferrolho de ferro. Geralmente falando de prisão ou de confronto ou de dificuldades. Por que a Bíblia cita sempre isso? Portas de bronze. Poderia se dizer porta de madeira, Ou o contrário, porta de ferro e ferrolho de bronze. Pode ser qualquer uma coisa desse tipo. Mas por que sempre se diz isso? Porta de bronze e ferrolhos de ferro. Então, os arqueólogos descobriram que a Babilônia, a antiga Babilônia, ela tinha todos os seus portões de bronze. E também os especialistas dizem que a melhor tranca e que maior resistência dá a um ferrolho é se ele for de ferro, que naquela época existia. Então, veja bem, por que a Bíblia cita sempre porta de bronze e ferrolho de ferro? Ela está trazendo conotação à prisão babilônica. Sabemos que os israelitas foram presos na Babilônia. E sabemos também que a Babilônia é a mãe de todas as prostituições, não só falando de prostituição física, mas também a Bíblia dá a entender que a Babilônia é a mãe de todas as prostituições espirituais. Na verdade, quase todas as religiões de mistério, de esoterismo, envolvidas com feitiçaria e etc, vem da influência babilônica. Foi através da Babilônia que começou a cultura de deuses gregos, por exemplo, e também foi através da influência babilônica que os sacerdotes que tinham sido feitos cativos quando a Babilônia foi destruída, foram para a região do Império Romano, e aí toda a mistura de adoração pagã foi sendo disseminada por entre o Império Romano. Então veja bem, Babilônia representa prisão do pecado, Babilônia representa prisão em áreas de ocultismo, Babilônia representa prisão e Babilônia também representa confrontação das trevas diante dos cristãos ou da igreja. Quando aqui está falando que essas pessoas andavam na sombra da morte e em ferrolhos e prisões porque haviam se rebelado contra Deus, nos traz conotação daqueles desviados que Jesus cita assim, que quando é liberto um endemoniado, a casa fica adornada e vazia e aqueles demônios ficam rondando e depois eles encontram a casa vazia e segundo o estado daquela pessoa, ou seja, do desviado, é pior do que antes aceitar Jesus. Por quê? Porque se afastou do caminho de Deus, ou como diz o versículo 11 aqui, porque se rebelou contra a palavra de Deus e desprezou o conselho do Altíssimo. Mas aqui diz que na sua angústia, versículo 13, eles clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações. E por causa disso, Ele arrombou as portas de bronze e destruiu, quebrou
os ferrolhos de ferro. Aleluia! Então essa terceira parte está falando da libertação dos cativos, da libertação que nós temos em Cristo Jesus. Amém? Então, primeira parte, adoração, louvor dos remidos a Deus. Segunda parte, os que estavam errantes sem caminho, que agora têm um caminho. Terceira parte, aqueles que eram prisioneiros do pecado e que agora são libertos, cativos foram libertos. Agora vamos para a quarta parte, que é a partir do versículo 17 até o 22, que é o seguinte: os estultos, por causa do seu caminho de transgressão e por causa das suas iniquidades, serão afligidos. A sua alma aborreceu toda sorte de comida e chegaram às portas da morte. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou e os livrou do que era mortal. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Ofereçam sacrifícios de ações de graças e proclamem com júbilo as suas obras. Já dá para entender aqui o que é isso, né? Primeira parte é a adoração dos gemidos. Segunda parte, os errantes que não tinham caminho, agora têm caminho. Terceira parte, os prisioneiros, os cativos foram libertos em Cristo Jesus. Mas agora, essa primeira, segunda, terceira, quarta parte está falando de enfermos curados. Amém? O cativeiro da doença, a libertação em Cristo Jesus. Em especial, ele fala aqui no versículo 20: enviou-lhes a sua palavra e os sarou e os livrou do que era mortal. A palavra de Deus, irmãos, é a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus é a Bíblia, mas aqui está o Logos, ou seja, as Escrituras, são letras, isso aqui é um livro, como papel, mas essas palavras sendo reveladas dentro do seu coração, e você crendo nelas e confessando nelas, isso se torna a palavra rema, a palavra revelada, que Jesus citou, né, quando ele disse na tentação do deserto, lá em Mateus 4, né, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ali, palavra no original grego é rema, ou seja, a palavra expressa vocalmente, a palavra revelada. E aqui está dizendo que Deus enviou a sua palavra, não só no sentido de que enviou o próprio Jesus Cristo para libertar os cativos da enfermidade e da doença, mas também para dizer e mostrar que a palavra de Deus, que é viva e eficaz, é mais cortante do que uma espada de dois gumes, que está aqui, quando ela é proferida, quando ela é confessada, quando ela é crida, crê com o coração e confessa com a boca, quando ela é crida de todo o coração, ela vai proceder os seus efeitos na vida daquele que crê. Amém? Então, quando aqui diz no versículo 20, enviou-lhes a sua palavra e os sarou e os livrou do que era mortal, a palavra de Deus vai atuar na vida daquele cristão, daquele filho de Deus, daquela filha de Deus, e a cura se manifesta. Amém, irmãos? É muito importante isso, é extremamente importante, porque embora Deus tenha distribuído, como ele diz lá em Coríntios, no Novo Testamento, nas cartas de Paulo, os dons de curar, também a Bíblia diz, inclusive através do Senhor Jesus Cristo, lá em Marcos 16, que aqueles que crescem imporiam as mãos sobre os enfermos e ficariam curados. Então, há um ministério dado a todos os membros da igreja que tão somente precisam crer. Se impõem as mãos, serão curados. Outra coisa interessante é o que diz lá no livro de Tiago, que se alguém está doente, né, os presbíteros venham e unjam com óleo, mas a oração da fé curará o doente, e se tiver cometido pecados, serão perdoados. E também nesse mesmo trecho diz que devem-se confessar os pecados para serem curados, para serem sarados. Confessar a quem? Confessar a Deus. Se houver oportunidade ou uma abertura de alguém que é cristão, que você cometeu alguma coisa e você confessa essa pessoa, sim. Se não, não fique procurando pessoas para ir confessar, porque em prioridade esse sentido é diante de Deus. Amém? Bom, o que eu estou querendo dizer isso? Quando há confissão de pecado, quando há uma atitude de impor as mãos, quando se crer na palavra de Deus, essa palavra que
que foi enviada para nós, ela nos livra do que é mortal e ela nos cura. Amém, queridos? Então, essa quarta parte está do versículo 17 até o 22, os enfermos sendo curados, a libertação do cativeiro da doença. Veja, tudo isso aqui é uma representatividade, uma simbologia, uma tipologia do que Jesus Cristo conquistou na cruz do Calvário. Amém? Então vamos agora para a quinta parte, que vai do versículo 23 até o 22, que diz assim: os que tomando navios descem aos mares, os que fazem tráfico na imensidade das águas, esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas nas profundezas dos oceanos, pois Ele falou e fez levantar o vento tempestuoso. Ele elevou as ondas do mar, subiram até os céus, desceram até os abismos. No meio dessas angústias, desfalecidas as almas, andaram e cambalearam como ébrios e perderam todo o tino. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações, fez cessar a tormenta e as ondas se acalmaram. Então se alegraram com a bonança e assim os levou ao desejado porto. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Exalte-nos também na assembleia do povo e o glorifique no conselho dos anciãos. Antes de eu dizer o que é isso aqui, vamos fazer uma revisão. Primeira parte, versículo 1 ao 3, é a alegria, o louvor daquele que é remido, que deve prestar louvor a Deus. Segunda parte, versículo 4 ao 9, lembrando que nós estamos no Salmo 107, segunda parte do versículo 4 ao 9, está falando dos errantes que não tinham caminho e que agora em Cristo Jesus, agora nós temos um caminho. A terceira parte do versículo 10 ao 16, está falando que em Cristo Jesus, os prisioneiros, os antigos prisioneiros do pecado, agora estão libertos. Ele liberta os cativos, amém? A quarta parte, do versículo 17 ao 22 do Salmo 107, a enfermidade sendo curada, né? A libertação do cativeiro da doença. E agora, né, a quinta parte do versículo 23 até o 32 que nós lemos, está falando do salvamento em meio às tempestades da vida. Veja esse trecho desse texto, ele está fazendo menção às pessoas, os marinheiros que andam nos mares, quando estão debaixo de uma tempestade e de um grande sufoco, clamaram a Deus e Deus o livrou no meio daquelas tempestades. Nós vemos também aquele exemplo de Jesus no mar da Galileia, quando ele repreendeu as nuvens, as ondas e os ventos e fez grande bonança. De que está falando aqui? Ele não só cura, não só liberta você, te dá um caminho, ele também te liberta de todo e qualquer cativeiro. Ele é quem cura todas as tuas enfermidades através de Jesus Cristo, e ele também é quem te livra no meio das grandes aflições da vida, no meio das grandes tempestades, no meio das grandes provações, no meio das situações em que são levantadas e a gente bate de um lado para o outro, pode ser perseguição, pode ser o que for que venha contra a tua vida. É Ele quem cura todas as suas enfermidades e é Ele quem te livra de toda e qualquer dificuldade. Esse trecho, o quinto trecho do Salmo 107, do versículo 23 até o 32, está falando de salvação ou livramento no meio das tempestades da vida. Não é maravilhoso esse salmo? Esse salmo é maravilhoso. Vamos agora para a sexta parte, tá? Ele tem a sexta parte e depois um versículozinho para dar a conclusão. Então, essa sexta parte, o epílogo, né, do Salmo 107, vai do versículo 33 até o 42, que diz assim: Ele converteu rios em desertos e mananciais em terra seca, terra frutífera em deserto salgado, por causa da maldade dos seus habitantes.
habitantes. Antes da gente continuar, deixa eu dizer uma coisa. É interessante que em cada trecho desse aqui, tanto dos prisioneiros como os que estão doentes, ele vai citando que foi por causa de uma atitude errada da pessoa que aquilo aconteceu. Então vamos ler de novo aqui. Ele converteu rios em desertos e mananciais em terra seca, terra frutífera em deserto salgado, por causa da maldade dos seus habitantes, né? Aqui faz menção a Sodoma e Gomorra, quando tudo ficou salgado. Aí 35, converteu o deserto em lençóis de água e a terra seca em mananciais. Estabeleceu aí os famintos, os quais edificaram uma cidade em que habitassem. Semearam campos e plantaram vinhas e tiveram fartas colheitas. Ele os abençoou, de sorte que se multiplicaram muito, e o gado deles não diminuiu, mas tornaram a reduzir-se e foram humilhados pela opressão, pela adversidade e pelo sofrimento. Lança ele o desprezo sobre os príncipes e os faz andar errantes onde não há caminho, mas levanta da opressão o necessitado para um alto retiro, e lhe prospera as famílias como rebanhos. Os retos veem isso e se alegram, mas o ímpio por toda parte fecha a boca. Então, o que é que está sendo tratado aqui? Veja, ele diz que ele converteu desertos e mananciais em terras, rios em desertos, mananciais em terra seca, terra frutífera em deserto salgado, por causa de algumas pessoas que erraram, né? E aqui diz que ele também faz o contrário. Ele converte o deserto em lençóis de água, terra seca em mananciais, e estabelece ali os famintos e tal e tal. Mas tem outras contradições aqui, com contrastes, melhor dizendo. Ele diz o seguinte, que no 40, lança ele o desprezo sobre o príncipe, ou seja, aquele que está mais alta altura, um potestade, uma pessoa poderosa, rica. Ele é quem lança o desprezo e faz andar errante, mas também levanta da opressão o necessitado. Do que é que esse trecho está falando? Está falando que Deus é poderoso para mudar aquilo que parece ser impossível. Não importa se a pessoa é poderosa ou rica, se vai contra os princípios da palavra, pode ser formado, ter uma família poderosa, ter muito dinheiro, se vai contra Deus, se desvia dos caminhos, se não quer saber de Deus, cedo ou tarde vai colher os frutos dessa semeadura maligna, porque não importa a situação, o que vai acontecer é o que está falado na palavra. Mas também o contrário é verdade. Uma pessoa que está humilde, uma pessoa que está numa situação, vamos dizer assim, não é bem humilde é o termo que ele cita, o necessitado, é totalmente diferente de humildade, né? O necessitado, ele levanta para um alto retiro. Então ele faz o contrário também. Ele pega o deserto e transforma no rio. Ele pega aquilo que não tinha fertilidade e transforma em fertilidade. Ou seja, irmãos, é aquele ditado que diz, é ele quem fecha, é ele quem abre. Ele tem poder para abrir, ele tem poder para fechar. Ele é poderoso. Não há nenhuma situação, por mais impossível que pareça, que Deus não tenha poder para reverter. Então veja que coisa maravilhosa. A primeira parte desse Salmo 107 fala da necessidade, da exortação para que aqueles que são remidos, comprados pelo sangue de Jesus, sempre tenham o louvor no coração. A segunda parte fala que aquelas pessoas que não tinham Jesus, que somos nós, e agora somos nós, né? E que agora nasceram de novo, Ele colocou a gente num caminho. Nós éramos errantes, nós não tínhamos caminho, mas agora em Jesus nós temos um caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Na terceira parte fala de que aqueles que eram prisioneiros foram libertos. Ele veio para libertar os cativos. Inclusive ele faz menção aqui a ferrolhos, a portões de bronze e tranca de ferro, que é uma clara alusão à Babilônia, que representa aquilo que aprisiona espiritualmente, aquilo que aprisiona com o ocultismo, aquilo que aprisiona com a prostituição, aquilo que aprisiona com o pecado. Jesus arrombou, aqui está dizendo, arrombou os portões de bronze e quebrou os ferrolhos de ferro. Oh, aleluia! E aqui na quarta parte, ele está falando que ele enviou a sua palavra e os sarou, os livrou do que era mortal. Ele veio para libertar aqueles que estão no cativeiro da enfermidade. Ele pagou o preço, a Bíblia diz lá em Isaías 53, que ele levou sobre si as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por causa das suas feridas nós fomos sarados. Amém? A quinta parte está falando sobre
o salvamento no meio das tribulações, no meio da tempestade. Jesus é um socorro bem presente na hora das angústias. A sexta parte fala que não há situação, por mais impossível que possa parecer, que ele não tenha poder para mudar. Ele abre rios no deserto, ele muda situações de aparente infertilidade para algo de fértil, para algo que produz fruto. É assim que termina as 6 partes. Aí termina o Salmo 107. O último versículo é interessante. É bem diferente isso. O 43 é simplesmente uma assinatura final. Ele diz: quem é sábio, atente para essas coisas e considere as misericórdias do Senhor. Na verdade, esse é um grande selá, né? Algumas pessoas já viram em algumas versões da Bíblia que nos Salmos tem selá. Selá significa pausa para reflexão. Então, esse último salmo é realmente uma assinatura final e é um grande selá, né? Quem é sábio, atente para essas coisas e considere as misericórdias do Senhor, ou como diz a revelação de Apocalipse, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, queridos? Antes de terminar, eu quero dar um abraço aqui. Tá, Karen, Marissa, Ruth. Oi, Ruth, tudo bem? Tatá, minha filha, Dona Bilia, Eunice, quem mais? A Maura, quem mais? Larissa, Ana, e tem aqui Lilmar Lima, Nara, Edileuza, Ana e o Victor. Não sei se todos ainda estão aí, mas eu quero dizer para vocês e declarar uma palavra de bênção. Presta bem atenção nesse salmo. Esse salmo é maravilhoso e ele denota claramente a revelação da nova criação em Cristo Jesus. Isso é realmente um salmo da fé. O que nós somos? Nós fomos criados para adorar e louvar a Deus. Nós temos um caminho, que Ele é um caminho, a verdade e a vida. Nós somos libertos, nós somos curados, nós somos salvos e temos um socorro bem presente na hora da angústia, que é o Senhor. E também podemos ter a certeza que não há situação adversa que não possa ser mudada. E é isso que eu declaro sobre a vida de vocês. Sejam abençoadas praticando essa palavra em nome de Jesus. Amém.